Olá, meus amores, tudo bem? Então, hoje a nossa aulinha de redação tá muito tchutchuquinha de delícia. Nós vamos falar sobre o estilo textual romance, né? O que é um romance? Bom, romance é uma forma, é um modelo de escrita do texto em prosa. E ao contrário do que pensa, nem sempre romance fala de histórias de amor entre um homem e uma mulher. Não é romance no sentido de casal, tá? Hoje nós vamos fazer a correção das atividades na página 413 do texto extraordinário. O interessante é que eu tenho quase certeza que nós assistimos esse filme o ano passado. Eu passei ele para vocês. E é um filme que eu particularmente gosto muito, gosto do livro. Tenho o livro, tenho o filme. E a apostila trouxe um fragmento da obra para nós. Então, dispensa a leitura do texto, né? Nós já conhecemos, nós já sabemos, porque nós assistimos a esse filme. Então, vamos à correção da página 413. Número 1. Os capítulos que você leu fazem parte do romance extraordinário. O capítulo Como Eu Nasci narra o nascimento do protagonista da história, Hugh, não sei falar o nome dele. Quem é o narrador da história? É o próprio menino, é o próprio garoto, que ele conta com base naquilo que ele ouvia de sua mãe. Então, nesse capítulo, quem é o narrador da história? O próprio Hugh, que conta a sua história com base naquilo que ouvia de sua mãe, tá bom? Número 2. O momento em que Hugh nasce foi marcado por forte tensão. No entanto, a história é relatada de forma muito bem-humorada, porque a mãe do menino contava aos filhos a história dessa maneira. Todo mundo sabe que foi impactante o nascimento dele, só que a mãe conta de uma forma engraçada. Por que ela faz isso? Uma sugestão de resposta poderia ser para minimizar ou para diminuir o impacto que todos sentiram ao ver o bebê. Porque foi impactante, né? Era um caso muito raro, tá bom? Então, sugestão de resposta para número 2, para minimizar o impacto que todos sentiram ao ver o bebê. Ok? 3. No segundo parágrafo do texto, emprega-se uma expressão que antecipa os problemas que Hugh enfrentaria devido à sua má formação genética. Que expressão é essa? Lá no segundo parágrafo diz assim, ó. A expressão é quando diz assim, ó. Deixa eu ver onde que é. No segundo parágrafo do texto. Quando disse assim, ó, seria desse jeito. A expressão é essa. Para falar dos problemas que Hugh enfrentaria, e antecipado com essa expressão. Seria desse jeito, tá bom? Número 3. Número 4. Para relatar como havia sido o parto e os primeiros anos de vida de Via, irmã mais velha de Hugh, a mãe costuma empregar a expressão mamão com açúcar. Explica o sentido dessa expressão. Então, quando a gente fala que uma coisa é mamão com açúcar, a gente quer dizer que aquilo é simples, é fácil de fazer, é moleza, né? Então, a explicação da expressão mamão com açúcar é isso. Que é fácil, é simples de fazer. Bem? 5. A mãe contava a Hugh que o médico residente que estava na sala de parto desmaiou assim que o viu nascer. O que pode indicar esse desmaio? Bom, o desmaio do médico pode indicar a gravidade do assunto, ou pode indicar o quanto o médico era fraco, ou pode indicar o impacto, o susto que o médico levou ao ver aquela criança totalmente deformada. Então, tem várias sugestões de resposta nessa número 5, tá bom? Se vocês colocaram alguma coisa completamente diferente ou se discordam totalmente das sugestões de resposta que eu estou dando, aí vocês entram em contato comigo no particular para a gente poder discutir essa divergência de entendimento, tá bom?
E quem não mandou as atividades ainda, façam um favor de mandar suas fotinhas, viu, gente? Tem gente aí que tá esquecendo. Número 6. Duas enfermeiras também estavam na sala de parto quando Aug nasceu. Retome a descrição das profissionais. Uma era muito doce e boazinha. A outra, segundo a mamãe, não parecia ser nem um pouco assim. A impressão que a mamãe teve da segunda enfermeira se manteve a mesma após o nascimento do bebê? Justifique sua resposta. Não, porque a enfermeira parecia ser mais dura. Só que mesmo assim ela demonstrou profissionalismo e empatia, ao contrário do médico, né? A enfermeira que inicialmente parecia mais dura, na verdade, foi quem assumiu a função e ajudou no parto, porque o médico desmaiou. Então, a impressão não se manteve, porque a enfermeira demonstrou profissionalismo e empatia. Número 7. O capítulo se encerra com uma breve descrição que Aug faz de sua mãe, de seu pai e de sua irmã. Aliás, a mamãe é linda, o papai é bonito também, a Via é bem bonita, caso você esteja se perguntando. Por que o leitor se perguntaria sobre a aparência dos demais membros da família? Então, uma sugestão de resposta é porque se o leitor não tivesse assistido ao filme, se ele não conhece a obra, ele poderia pensar que os outros membros da família eram parecidos com Aug ou tivessem as mesmas deformações que ele. Então, essa era uma sugestão de resposta, tá bom? Então, eles poderiam pensar que os pais, ou os leitores poderiam pensar que os pais ou que os membros da família eram parecidos com Aug, com as mesmas deformações. Número 7. 8. Voltando para casa, o foco da conversa muda. Qual o assunto principal tratado nesse episódio? Então, no Voltando para Casa, o principal assunto é a possibilidade de matricular Aug numa escola comum, já que ele nunca tinha frequentado a escola, né? É esse o foco da conversa, no carro. 9. Acreditando que o menino ainda está dormindo, o pai compara a ida de Aug à escola com a imagem de um cordeiro para o abate. Com a ajuda de um dicionário, discuta com seus colegas o significado dessa expressão. Bom, não tinha como discutir com os colegas, né, gente? Mas poderia ser várias coisas, como, por exemplo, poderia ser dramático, poderia ser difícil, poderia ser doloroso. Quando eu falo a ida de um cordeiro para o abate, a gente sabe que o cordeiro vai sofrer, que ele vai morrer, né? Então, qualquer coisa girando em torno disso, de sofrimento, seria uma sugestão de resposta. Tá bom? Por fim, a 10. Como o menino se sente inicialmente diante da ideia dos pais? Quando os pais falam dele ir para a escola, como ele se sente? Bom, ele se recusa, porque ele tá com medo, obviamente, e ele se recusa porque ele alega que todas as pessoas vão olhar para ele, vão rir dele. Então, assim, é normal ele ter esse receio, esse medo, tá bom? Essa é a resposta da número 10. E nós terminamos por aqui, por enquanto, redação. Bom, quem não viu o filme, eu indico, tá? O Extraordinário é um filme maravilhoso, fantástico. No mais é isso, qualquer dúvida estou aqui. Beijo de luz. E se você fez a correção e já me mostrou a atividade pronta antes, não precisa mandar foto ainda. Só quero foto daqueles que ainda não mandaram, tá bom? Beijo, beijo, se cuidem. Estou com saudades.